Página. Aí, olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver nos assistindo e também, evidentemente, né, a hora que você estará nos assistindo. Se você não estiver ao vivo, você pode acessar mais tarde ou em outro dia, em outra ocasião, né, e poderá compartilhar também esta live para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho e também possam fazer reflexão em cima das colocações do nosso amigo Marcelo Marcelino. Estamos, então, iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, no estado do Paraná. Vai para o Brasil e para o mundo. Hoje é 16 de agosto de 2023. São exatamente 19 horas e 30 minutos. E, claro, o bate-papo de hoje é com o Marcelo Marcelino, que está lá em Codó, no Maranhão. Ele é cientista político, sociólogo, economista, é pesquisador, professor da Universidade do Paraná, escritor, consultor acadêmico, enfim, né? E os assuntos de hoje, nós vamos falar aí sobre Lula e Lira em queda de braço, ou a queda de braço do presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da República, que uma hora se abraça, se beija, outra hora se estapeiam, tal, e o Lula já disse que precisa mais dele, mais do Lira do que o Lira dele, então a coisa vai assim. E também sobre a aprovação do presidente Lula, que saiu nas pesquisas na Quest, né, do Instituto Quest. Vamos falar também sobre a comunicação do governo Lula, como é que anda, né? E, claro, não podia deixar de dizer, a gente não gostaria de ficar falando neste assunto que eu vou falar agora, mas não tem como, não tem como. Se fala, mas o Bolsonaro, com esse rolo das joias que ele fez, sem contar a péssima gestão, né, que fez e acrescentada isso, piorada isso, na gestão da pandemia, com aquele Queiroga, aquele Pazuello que ele meteu na marra, goela abaixo dos brasileiros lá no Ministério da Saúde, que todo mundo sabe o que aconteceu, é vacina, tem, não tem, vem, não vai, usa máscara, não usa, quem toma vacina vira jacaré, assim o cara falar, foi desse jeito, né? E o Bolsonaro, então, ele está agora em maus lençóis, com o caso das joias e diamantes. E também vamos falar sobre a família Cid, a inquietação da família Cid e do que diz o novo advogado do Mauro Cid, né? Então, eu dou uma boa noite para todos vocês e boa noite aí o Marcelo Marcelino. E enquanto Marcelo Marcelino, eu daí vou compartilhando aqui na minha live, eu gostaria, depois que eu vou compartilhar na minha página pessoal, gostaria de ter também o teu comentário sobre a greve dos professores aí, que vão fazer, está marcada já, da rede municipal de Curitiba. Mas boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem aí em Codó, no Maranhão? Muito calor? Como é que está? Boa noite, Chicão Somavila, demais telenautas que nos acompanham agora e irão nos acompanhar depois. Estamos aqui em Codó, que é o interior do estado do Maranhão. Aqui, mais ou menos entre 70 a 80 dias que não chove. O céu frequentemente azul, com raras exceções de um tempo nublado, mas passageiro. A temperatura aqui não sai da casa dos 35 graus todo santo dia. Então, é uma permanência muito grande em termos de temperatura, em termos de clima. O interessante é que aqui no Maranhão, a umidade relativa do ar não é ruim. Ela é até salutar. Ela é muito diferente de Cuiabá, por exemplo, que é uma cidade muito quente e muito seca. Aqui não é assim. Aqui não tem essa secura como tem Cuiabá. E o clima, apesar de muito quente, é respirável, né? Então tem essa diferença. Mas a constância
ela salta aos olhos de quem não está acostumado de todo dia você ter sol a pino e calor de 34, 35, 36 graus, que é a temperatura de todo dia, praticamente aqui no nosso lindo Maranhão, na região equatorial do Brasil. Caramba! Deixa eu colocar aqui, que demora um pouco. Estou postando aqui na tua Enquanto página, você né? posta aí, eu quero comentar o que você perguntou sobre a Uhum. questão dos professores. Eu vou já dando aí uma largada no assunto. Na terça-feira passada, terça-feira que eu quero dizer não ontem, né? A terça semana passada, os professores da rede pública municipal de Curitiba resolveram entrar em greve. E aí fizeram uma paralisação que foi até bastante interessante em termos de contingente de pessoas. Teve um grupo bom de professores, né, que aderiu a essa paralisação. Claro que no sentido geral, no sentido amplo, ela ainda é diminuta, né? Tá Mas aí, ó, ela Marcelo, foi importante, Marcelo, sim, para indicar o movimento. desculpe, só para apresentar aqui, saiu aqui no Jornal Plural, né? Olha aqui, ó, dia 16 de agosto, hoje, né? Greve de professores da rede municipal de Curitiba será retomada nesta quinta-feira. Paralisação tenta forçar o prefeito Rafael Greca a modificar o plano de carreira enviado pelo prefeito à Câmara Municipal. Veja só, daí os professores aqui, a cidade educadora não respeita as professoras, veja só. Daí tem a matéria aqui, né, só para dar uma... As professoras da rede municipal de ensino decidiram retomar nesta quinta-feira, portanto, amanhã, a greve de escolas em Curitiba, né, em nome de melhorias do plano de carreira. A primeira paralisação, como se falou, ocorreu no dia 8 passado, e a categoria esperou durante uma semana que a Prefeitura de Curitiba apresentasse propostas que aprimorassem o projeto atualmente em tramitação na Câmara Municipal. Na ausência de respostas, o SISMAC, o sindicato, que representa as professoras, decidiu suspender mais uma vez as aulas. E aqui diz que o Magistério Público de Curitiba está há 7 anos sem plano de carreira. Olha só, 7 anos, portanto, a gestão do Greca inteira, sem plano de carreira, né? É isso, né? Na gestão de Gustavo Flui e PDT, e na gestão de Gustavo Flui e PDT, chegou a haver a aprovação de uma lei, mas a implementação do plano foi suspensa logo no início do mandato do Rafael Greca. Veja só, o PDT, seguindo a linha brisolista, dando prioridade e valor à educação, né? E o Rafael Greca, do PSD, suspendeu a implantação do plano, né, no início do mandato, em 2019, alegando que o município não tinha como arcar com os custos envolvidos. Desde então, a categoria esperava um novo projeto. Então, é com você. O que você diria de tudo isso aí? Lembrar que o Rafael Greca, ele começou no PMN, né? Aquele primeiro mandato do Greca, lá em 2016, foi pelo PMN, que ele conseguiu se eleger e depois se reelegeu. Só que a legenda, como todo agrupamento político dessa estirpe de políticos já conhecida de muito tempo, eles vão se moldando às necessidades, né? Eles vão se aperfeiçoando. E aí a legenda para eles pouco importa, Chicão e amigos. O que importa de fato é que as composições políticas elas consigam se realizar e eles, evidentemente, se eleger, reeleger, assim por diante. Engraçado, o Fruit, o Gustavinho, né? Ele não assinou o plano de carreira no final, ele perdeu a eleição, ele teve um mandato só, e daí, como ele perdeu a eleição, ele fez uma péssima campanha eleitoral, diga-se de passagem, né? E aí, como ele perdeu a eleição, ele não assinou o plano de carreira. Ele deveria ter feito isso. E ele não assinou, portanto,
tudo que veio depois foi mais facilmente desmontado pela gestão neoliberal do atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo. Esse é o grande problema quando você não tem uma política pública coesa do Estado. Você depende de situações momentâneas dos governos de plantão e ocasião que assumem, né, as circunstâncias políticas. É uma situação muito deletéria para os professores da rede pública municipal. Eu venho acompanhando esse tema também, além do estado do Paraná, que está pior ainda, mas o da prefeitura está caminhando na direção do estado também. Quer dizer, os salários estão arrochados, o plano de carreira ele tende a se esfacelar, aquele lá de trás, que já deveria ter melhorado, além de não melhorar, ele ainda está com um perigo iminente de perder mais direitos ainda com as mudanças impostas pelo Rafael Greca. E por isso que os professores saíram à rua e vão sair à rua quinta-feira que vem agora, amanhã, de novo, novamente, para pressionar a prefeitura para fazer os ajustes necessários às perdas mínimas, que vai ter muita perda aí, Chicão. Pode ter certeza, os professores vão ter muitas perdas salariais, muitas perdas de avanço na carreira, justamente pela gestão neoliberal do senhor prefeito Rafael Greca. Ok, deixa eu ver aqui o Décio Maicotti. Boa noite, amigo. Boa noite, Décio. Muito obrigado pela tua participação aí. O Décio, que é lá da cidade de Pinhais. E eu peço aí, Décio, e vocês aí que estão nos acompanhando em off, também se puderem compartilhar aí essa live, a gente agradece bastante. E também você pode se inscrever no meu canal no YouTube, porque depois todas as lives que a gente faz, depois eu subo para o canal do YouTube, vai para o LinkedIn, né? vai para o Instagram, vai para o Twitter, etc. E também fica no YouTube, ok? Legal? Então, nós vamos seguindo aqui. Veja só, Marcelo, eu vou trazer uma matéria aqui, para a gente, uma matéria que saiu ontem aqui no Último Segundo. Deixa eu ver aqui o Último Segundo, onde é que está aqui? Está aqui. Está aqui a matéria do Último Segundo. Ó, o Último Segundo, ele traz aqui uma... Para a gente trazer para os nossos seguidores, enfim, né? Como é que está essa situação aí do Lula e do relacionamento da Câmara dos Deputados aí com o governo Lula, mais propriamente com o governo, com o presidente Lula e o Haddad, enfim. Aqui, diz aqui, ó, Lira fala da sua relação com Lula e critica de novo, fala de Haddad. Essa matéria aqui é de ontem, tá? Dia 15, né? Dia 15 está aqui. Tá aí o Lula cumprimentando o presidente da Câmara, Arthur Lira e tal. E a matéria diz o seguinte, deixa eu ver se eu pego essa matéria inteira aqui. Taratatã. Lula, leia mais, está aqui, deixa eu abrir. Ó. O presidente da Câmara dos Deputados, diz a matéria do Último Segundo, Arthur Lira, do PP de Alagoas, falou nessa terça-feira, 15, né, ontem, que sobre a sua relação positiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, enfatizando que ambos mantêm um canal de comunicação regular por telefone. No entanto, o parlamentar também sublinhou a relevância de ajustes na estrutura ministerial do governo como meio de fortalecer o apoio do Executivo à Câmara. Tudo bem. Então, para a gente não se esticar muito nessa matéria, eu pediria para você o seguinte, eu diria aqui para você, né, Marcelo, que a Câmara de Deputados, né, dos deputados, que é liderada lá por Arthur Lira, ela está levando as votações, enfim, banho-maria, por exemplo, né, ela quer, da forma que ela quer, se ela apressa alguma coisa, pode atrasar em outra, uma hora diz que vai dar um passo largo, daí já encurta, né, e ela coloca em votação
sei lá, somente aquilo que talvez seja do interesse do Arthur Lira, né? E a gente vê, ao menos ao que parece, o que a gente nota, é que o governo Lula está de mãos, parece que está de mãos amarradas, né? Sem poder levar adiante, progredir aí com as propostas prometidas em campanha. Se bem tem umas que ele conseguiu e tal, alguma coisa, né? O arcabouço fiscal, por exemplo, que deverá ou poderá abrir aí portas, né? Porteiras para o governo começar a agir aí com maior flexibilidade, maior liberdade, né? A fim de que o Brasil comece, de fato, a crescer, a desenvolver, mas o arcabouço ainda não foi votado. No entanto, eu vejo que o custo político, se as coisas não funcionarem por uma questão da Câmara comandada, a Câmara dos Deputados comandada por Arthur Lira, se a coisa se não forem votados, se começarem a atrasar, etc. e tal, o custo político negativo vai ficar para cima do presidente Lula, né? As políticas públicas aí, enfim, para acabar com ou reduzir, diminuir a desigualdade social, né? E tal. E qual a análise que você faz sobre o relacionamento do Lula e do Lira, Lula e do Lira, né? Parece, né, até o momento, que quem está mandando mais ou dando mais pitaco é o Arthur Lira, não é isso? Sem dúvida, Chicão e telenautas que nos acompanham. Por que isso daí? Primeiro, tem que fazer o cálculo do seguinte, né? A Câmara dos Deputados Federais do Congresso Nacional tem 513 indivíduos. Desses 513, a esmagadora maioria, 3/4 dessa Câmara dos Deputados, é composta por indivíduos do espectro da direita. Então, nós temos desde bolsonaristas, como também indivíduos lobistas. São aqueles sujeitos que negociam os interesses da classe dominante setorial no Brasil. Cada bancada representa um lobby, isto é, a gente tem a bancada da bala, a bancada do latifúndio, a bancada das igrejas evangélicas, a bancada dos banqueiros, a bancada dos industriais e assim por diante. Então, o governo tem muito menos pessoas dentro desse Congresso para poder contar com uma mudança política substancial. Esse é um cálculo inicial importantíssimo para análise política de qualquer pessoa. Não precisa ser um cientista político para compreender isso. Nós entendemos que, olhando para a Câmara, não é agora, desde sempre foi assim. A esquerda sempre teve a minoria no Congresso. Portanto, os seus articuladores estão em desvantagem junto ao governo federal. Porque os articuladores, em relação àqueles que defendem o governo Lula, estão em desvantagem para promover o governo federal, as políticas públicas, como você falou. E a maioria está, de certa maneira, articulada com o Lira. Esse que é o jogo político. E o Lula está amarrado. Uma coisa importante que tem que se destacar é o seguinte: o arcabouço fiscal, na verdade mesmo, ele vai passar pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado e vai ser muito modificado, Chicão. Ele, na verdade, vai ser um teto de gastos com um nome diferente. Tudo isso para fazer com que a engrenagem do pagamento dos juros da dívida pública continue para a mão dos rentistas nacionais e estrangeiros e os banqueiros. Porque é assim que funciona. Por que tem teto de gastos? Porque a maioria do orçamento público federal tem que ser destinada ao pagamento de juros aos especuladores, aos banqueiros e outros agentes externos e internos, nacionais, estrangeiros e tudo mais. Então, na verdade, o Lula está amarrado. O Lula não pode esperar pelo arcabouço fiscal, porque se ele esperar, ele não vai governar.
mesmo saindo do arcabouço fiscal. O que o governo Lula deveria fazer? Ele deveria pegar os bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, e começar a fazer obras públicas, obras de infraestrutura, financiar grandes atividades que geram emprego e renda para o país, para gerar um ciclo econômico expansionista, um ciclo econômico que faça a economia funcionar novamente, porque ela estava estagnada, ainda está estagnada, desde antes do golpe de Estado, já no segundo governo da Dilma. Então, faz 10 anos que a economia brasileira parou, e ela precisa ser recolocada novamente para funcionar. Mas esperando o arcabouço fiscal, isso não vai acontecer. E o Congresso vai fazer chantagem com o governo Lula, pedindo cargos em ministérios, em secretarias, em estatais, e assim vai continuar até o final do mandato. Eu vou fazer uma pergunta para você. Caberia, é claro, daí já é uma questão jurídica, mas não poderia ser acionado o STF em caso de ver que de notar que há, vou dizer uma má vontade, mas como é que eu digo, uma situação, uma foita por cargos por parte do Centrão, o STF não poderia, quem sabe, interferir aí, seria judicializar a política, né? Não sei se seria interessante, é uma pergunta que eu faço para você, mas antes, deixa eu ver aqui, a Eliane Araújo está com cara de braba aqui, o Décio Maicó tem um coraçãozinho, a Maria Eliane Fonseca também está conosco aí. Então, e só para completar, o lance também, o problema que o Lula está enfrentando, e isso era sabido, ele pedia votos na eleição, para o povo, votem candidatos do campo progressista, da esquerda, enfim. Hoje ele tem uma minoria, ele depende desta maioria que não é do campo progressista. Então, a necessidade de cargos dessa turma, a fome pelos cargos que esse pessoal do Centrão tem, vai ter que ser atendido, né? Que situação periclitante, né? Delicada, não é? E mais, Chicão, se você atender esse pessoal, tem 2 problemas aí. O primeiro, que está muito claro, é que não garante nenhuma governabilidade, apenas a governabilidade do que eles querem para seus próprios interesses e interesses daqueles que eles estão defendendo. Você pode entregar vários cargos para eles que não vai resolver o problema, porque eles estão lá, Chicão e amigos, para defender os interesses dos setores, inclusive deles próprios, que são muitos deles empresários. Eles não estão lá para defender o público, o povo brasileiro. Eles são representantes econômicos setoriais. E outra situação, se o governo Lula entrega mais cargos para eles, o governo Lula também perde a capacidade de ter ministérios com o pessoal que ele confia mais. E aí você vai criar outro problema. Problemas relacionados àqueles que nós tivemos no passado, com pessoas fazendo esquemas, montando uma série de falcatruas dentro do próprio governo Lula. Então, não, esse problema ele vai perdurar, Chicão. E mais uma, a esquerda não tem como ter a maioria e não vai ter nunca a maioria no Congresso. Por quê? Porque ela não tem recursos econômicos para bancar uma eleição que, para você eleger um deputado federal, você tem que empenhar cerca de 6 milhões de reais para eleger um deputado. A esquerda não tem condições de competir com o poderio econômico desta classe dominante setorial. É impossível, Chicão. A única forma que o Lula é o povo brasileiro, é a mobilização popular, nada fora disso.
E isso se repete nas câmaras municipais também e nas assembleias legislativas de cada estado. É evidente, a Assembleia Legislativa já se diz, né? Cada estado. É a mesma coisa, né? É a mesma situação. Mas vamos embora. É a mesma lógica. Você veja aqui, eu vou trazer outra matéria aqui muito interessante. Deixa eu ver aqui. Já estamos trazendo. Aqui, a aprovação de Lula. Apesar de tudo isso aí, né, de toda essa situação aí que o Lula está de mãos amarradas, etc. Esse aqui é do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. A aprovação de Lula dispara e vai a 60%. No Sudeste, são 55%. Entre evangélicos também houve aumento. Eu vou ler um pedaço que o Lula, feliz da vida aqui e tal. Mas aqui, Gabriel de Souza, a matéria do Jornal do Brasil. Uma nova pesquisa de avaliação do governo indicou que 60% dos eleitores brasileiros aprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Esse é o maior índice já registrado pela série histórica do Instituto Genial Quest. O Banco Genial Quest é um instituto de pesquisa, iniciado em fevereiro. Lula também teve uma melhora entre evangélicos e moradores da região sul, agrupamentos que concentram um grande número de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A avaliação do trabalho feito pelo petista cresceu 4 pontos percentuais em comparação à pesquisa anterior feita em junho pela Quest. 35% do eleitorado disse que desaprova a atuação do presidente, percentual 5 pontos abaixo do registrado na pesquisa anterior. Então, antes era 40%, né? Está aqui os dados, né? Os dados estão todos aqui. E na avaliação geral do governo, 42% consideram positivo o mandato do chefe do executivo, um crescimento de 5 pontos percentuais em comparação com o estudo anterior. Outros 29% avaliaram como regular o desempenho da gestão petista e 24% qualificam como negativo. Em junho, a reprovação do governo estava na casa dos 27%. Você vê, caiu a reprovação ou está dentro da margem de erro, digamos, né? A aprovação de Lula também aumentou entre o grupo evangélico, que nas eleições de outubro foi um público-alvo da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em junho, 44% aprovaram o trabalho feito pelo petista. Agora, 50% avaliam positivamente dentro do grupo evangélico. Os que desaprovam eram 51%, passaram a ser 46%. Uma redução de 5 pontos percentuais. Aí já foge da margem de erro. Na região sul, também houve resultados positivos para o presidente. A sua aprovação subiu de 48% para 59%, 11%. A sua rejeição também caiu em 11 pontos, diminuiu de 49% para 38%. Nas eleições de outubro, Bolsonaro venceu nessa região, na região sul, por 58,9% a 41,1%. Né? Uma diferença de quase 3 milhões de votos válidos. Veja, a diferença foi grande, né? Pela primeira vez desde o início da série histórica, o trabalho feito por Lula é mais aprovado do que rejeitado em todas as 5 regiões do país, com destaque ao Nordeste, tradicional reduto petista, onde 76% apoiam a gestão. Então, diz aqui que entre aqueles que disseram que votaram em Bolsonaro no segundo turno, 70% desaprovam o petista, aqueles que votaram em Bolsonaro, com uma redução de 6 pontos percentuais comparado à pesquisa feita em junho, que estimulou a rejeição desse público em 76%. A aprovação do petista entre eleitores do ex-presidente cresceu de 22% para 25%. E tem mais outras situações aqui. Então, deixa eu ver aqui, Marcelo, você vê, né? Apesar dessa queda de braço aí entre o Lula e o Lira, né? A aprovação do governo Lula teve uma significativa subida nessa última pesquisa aí da Quest, né? E a que você atribui
o aparecimento positivo e crescente do Lula nessa pesquisa, Marcelo? Eu acho que já falei isso aqui em várias oportunidades. Em primeiro lugar, nós temos que questionar todas as pesquisas, seja para o bem ou seja para o mal, porque as pesquisas, elas representam interesses daquele momento, por N circunstâncias que nós não conseguimos, inclusive, capturar em determinado momento. Então, as pesquisas, elas devem ser questionadas sempre. Mas avaliando a pesquisa, entendendo até que isso pode ser realmente plausível, e eu acredito que sim, porque o presidente Lula, ele tem muita legitimidade popular e muito carisma. Ele é uma pessoa que, como ele é do povo, ele é uma pessoa que tem um diálogo franco, aberto, ele consegue capturar muitas pessoas, mesmo com um espectro ideológico diferente, no que diz respeito à superfície, não ao teor mais substancioso, digamos assim, porque aquele mesmo que é de direita, extrema direita, não quer saber do Lula. Mas o povo que optou por Bolsonaro em um determinado momento, inclusive no ano passado, mas que vem prestando atenção do Lula novamente, ele olha para o presidente Lula de uma outra maneira, porque o Lula é uma pessoa muito afável, ele é uma pessoa que tem uma correspondência com o povo muito direta, né? Então ele tem essa capacidade já de longa data. E outra coisa, o Lula, ele coloca questões para serem discutidas e para serem criticadas no sentido de que o povo gosta disso. Vocês querem ver uma coisa? Quando o presidente Lula questionou o Banco Central com o figurão do Neto lá na presidência, o que ele falou? Não é possível o cidadão querer barrar o governo quer trabalhar, quer fazer as coisas, e o presidente do Banco Central, com essa taxa de juros, está querendo viabilizar o país. Isto é, Chicão, ele está colocando o dedo na ferida. A mesma coisa quando ele fala da Eletrobras, pouco tempo atrás, que ele disse assim, não é possível, nós temos que rever isso daí. A Eletrobras é um patrimônio público, patrimônio do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que ter acesso à energia. Então, quando ele fala essas coisas de uma maneira muito direta, muito franca, ele também acaba tendo a adesão de pessoas que começam a enxergar ele novamente de outra maneira. Ele tem essa capacidade de dizer as coisas de forma objetiva, de forma clara. E quando ele critica por um viés que é fácil da pessoa entender o que ele está querendo dizer. Essa é a grande qualidade do presidente Lula. Queiram ou não, aqueles que detestam Lula, por exemplo. É verdade, é verdade. Inclusive, o problema, é nítida, é notória a diferença de discurso do presidente Lula e do ex-presidente, que hoje está inelegível, né? É notória a valorização e o respeito, né, à liturgia do cargo entre Lula e Bolsonaro, né? O Lula ele tem uma pegada melhor, mais educada, com mais informações, com um discurso decente, né? Não fica aquele que nem havia antigamente, não, comunista, vermelho, vamos para a Venezuela, não tem. Aquilo parecia um cara que estava andando na rua com uma garrafa depois de tomar uma garrafa de cachaça, falando, os comunistas estão vindo aí, não tem isso, porque o Brasil não pode cair no comunismo, e não sai, até hoje ele não sai disso, né? Então, a diferença do respeito à liturgia do cargo e de entender o que quer dizer a liturgia do cargo é notória entre do Lula, né? Marcelo, eu pediria para você me dar uma luz aí. A comunicação do governo Lula para com a sociedade. A comunicação, o Departamento de Comunicação, a SECOM, né? Secretaria de Comunicação,
como é que você está vendo, ou a comunicação do governo com a sociedade, como é que está vendo? Ela está boa, está meia boca, está precisando de uma injetada de ânimo, de ideias? Como é que você vê isso? Ela está contente ou não? A comunicação do governo Lula nunca foi o forte do governo, né? Essa que é a verdade. Eu vejo com muita aflição essa incapacidade que o governo Lula tem de não se comunicar adequadamente com a população. Nós tivemos anos de golpe de Estado. Só um momentinho. Você diz aí o governo Lula, não o Lula, ou o Lula propriamente dito. Não, porque o governo Lula, ele é composto, né, por vários indivíduos que fazem parte dos seus ministérios, da Casa Civil, assessoria, né? E essas pessoas, elas não dão a devida atenção para a comunicação como o presidente Lula dá. O presidente Lula, ele tem uma capacidade retórica, uma capacidade de diálogo com as pessoas que é muito mal aproveitada por essa staff de conselheiros, de assessores do Lula. Não se aproveita a capacidade que o presidente Lula tem de dialogar com as massas. Então, eles têm certo receio, certo medo. E a nossa crítica aqui é a seguinte: como que pode o governo Lula ainda insistir em remunerar as atividades jornalísticas, aspas, da TV golpista de televisão Rede Globo? E, enquanto isso, você oferecer uma mixaria lá de R$60 mil para o canal 247 lá do Atushi. E você dá milhões para a Rede Globo, aquela que deu golpes de Estado inúmeros no país. Quer dizer, não tem cabimento, Chicão. Cadê o Ministério das Comunicações? Está na mão de bolsonaristas, está na mão da direita. Como que você pode governar sem comunicação com a população? Você tem que ter um diálogo aberto com a população. O governo Lula não tem. A comunicação do Lula é péssima, é muito ruim. E por isso vai ter problemas na frente. Você sabe o que está acontecendo na Argentina lá, né, Chicão? Sim, sem dúvida. Veja, o governo da Cristina, a vice, junto com o Fernandes, é um governo que fracassou, porque as políticas desse governo foram mornas. O problema, Chicão, é o seguinte, que o governo Lula pode até ter uma aprovação melhor agora, mas não vai continuar assim. Nós estamos só no começo. A partir do ano que vem, a lua de mel vai acabar. E aí nós vamos ter muitos problemas para eleger o Lula novamente, se for o caso, ou não. Ou para eleger outro representante da esquerda liberal. Eu vejo com muitos, digamos assim, muitos percalços o que vem pela frente em termos do que o Lula pode fazer no governo e de que o Brasil ficará cada vez mais reféns de políticos ardilosos como Bolsonaro, como esse Tarcísio em São Paulo e outros, Dória, todos eles golpistas de direita liberal, que pode assumir o governo em 2026, 2027. Não dá para ter uma comunicação tão ruim como o governo Lula tem, infelizmente. É verdade, é verdade. Tem mais o Zema lá de Minas Gerais ainda, Nossa, né? Meu Deus! Tá todo mundo na espreita, todo mundo querendo pegar o espólio político do Bolsonaro. O Tarcísio diz que não, mas ele quer. O Zema diz que não, mas ele quer. Né? Esses caras, até tem o Leite lá do PSDB, lá do governador, tem o Ratinho aqui no Paraná. Essa turma toda está de olho no espólio político do Bolsonaro. Todos eles, o Bolsonaro ficando inelegível, eles vão se matar para pegar o espólio político. É uma situação bastante difícil também para essa extrema-direita encapada sobre o manto de direita, né? Esse que é a situação também, né? Marcelo, então, você vê, né?
Eu vou trazer outra matéria aqui. Agora nós vamos falar sobre o Bolsonaro, sobre o Cid, etc. e tal, né? Que eu peguei umas matérias aqui, tá aqui, ó, essa aqui mesmo, do portal Metrópolis, da coluna do blog do Noblar, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Demora um pouquinho, mas já vem. Tá aqui, ó. Tchan, 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 para... Chegou aqui. Bem, vamos ver se eu diminuo aqui, que está muito... Ah, tá bom aqui. Olha aí, ó, blog do Noblar, do portal Metrópolis. Ó, a ironia de Bolsonaro que está a ironia do Bolsonaro que está se afogando no escândalo das joias. O João Arias, né? Juan Arias. Aqui diz, ó, deixa eu trazer mais para cá, que está meio difícil. Aqui, ó. Ó, na história grotesca de Jair Bolsonaro, diz a matéria, que colocou o Brasil à beira de um golpe militar e tentou promover uma guerra civil na ânsia de armar o país para lutar contra o espectro de um comunismo que não existe, diz a matéria, um imponderável inesperado se fez presente. Esta é uma nova faceta que pode acabar com ele na prisão, com Bolsonaro na prisão, diz a matéria. Algo que mais de uma dúzia de processos judiciais em andamento, muito maiores, não conseguiram fazer. Olha só. Desta vez é sobre o chamado escândalo do tráfico de joias de ouro e diamantes, diz a matéria aqui do Metrópole, que ele e sua esposa Michele receberam de presentes dos Emirados Árabes, avaliada em mais de 3 milhões de dólares, que deveriam ter ido para o patrimônio nacional, e acabaram no bolso do então presidente da República. A história dessas joias daria um filme cômico sobre pequenos traficantes, como tê-las trazido escondida no fundo de uma mochila militar, e que parte desses objetos preciosos, como um colar todo de diamante para a mulher de Bolsonaro, continua detido na alfândega de São Paulo sem que se consiga recuperá-lo. A notícia da venda de valiosos relógios Rolex e Patek Philippe, feitos de ouro e pedras preciosas, vendidos silenciosamente nos Estados Unidos e que foram parar no bolso da família Bolsonaro, é ainda mais grave porque altos funcionários dos 3 corpos do Exército aparentemente são cúmplices do presidente, diz a matéria. Diz aqui, então, estamos diante do histórico de tráfico de joias preciosas que deveriam ser de propriedade do Estado e que têm sido vendidas secretamente, tipo aqueles filmes de James Bond, que ele vai atrás das coisas secretas e descobre bomba aqui, bomba ali. O que já está trazendo o maior descrédito a Bolsonaro e sua família, seus filhos e também mulher e tal, principalmente em seu eleitorado mais pobre e fiel, como o das igrejas pentecostais. Nós acabamos de ler ali que aumentou a popularidade do Lula nesse setor. Acontecimentos muito mais graves, como a tentativa de golpe ou o seu escárnio da pandemia de Covid, que provocou perto de 1 milhão de mortes, afetam-no menos do que o de ladrão de joias e tal. Então, o que você tem a dizer sobre isso aí, meu amigo? Como é que você vê tudo isso, né? O Exército metido no meio. Eu vou ler a outra matéria que eu vou trazer, que vai dar no mesmo... Para você responder, vai dar na mesma... É o mesmo tema, mas dá para você amarrar legal aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, está aqui já. Já está aqui, eu deixei preparado aqui essas matérias. Tchan. Esse aqui é da revista Fórum, tá? É da revista... Estão todos os jornais. A gente pega de tudo quanto é jornal que possibilite, que permitam que a gente pegue as matérias para ler. Tem jornal que você tem que pagar para ler e tal, e já não dá. Ó, da revista Fórum, né? Família de Mauro...
Orcrim bolsonarista, diz aqui. Família de Mauro Cid contrata advogado que mira Bolsonaro. Abre aspas. Alguém mandou. Ele é só assessor. Fecha aspas. Criminalista César Roberto Bittencourt foi contratado após pai de Cid, que também é um general, né, se afastar de Bolsonaro e diz que ex-ajudante de ordem só cumpria determinações do chefe, entre aspas. Militar cumpre até ordem ilegal, entre aspas, aqui. Aqui o Bolsonaro, o Cid aqui. Vou ler um pedaço aqui. Contratado nesta terça-feira, ontem, né, dia 15, pela família de Mauro Cid, o advogado criminalista Sérgio Bittencourt, doutor em Direito Penal, sinalizou que a defesa do tenente-coronel deve colocar Jair Bolsonaro, do PL, na mira. Mauro Cid é um militar, mas é um assessor. Assessor cumpre a ordem do chefe. Assessor militar com muito mais razão. Né? O civil pode até se desviar, mas o militar tem, por formação, essa obediência hierárquica. Tá? O advogado está defendendo o cara aqui, né? Então, alguém mandou, alguém determinou, ele só é assessor. Assessor faz o quê? Pergunta o próprio advogado e ele mesmo responde. Assessora, cumpre ordem, determinações, disse Bittencourt em entrevista à Globo News na manhã desta quarta-feira, 16, quando salientou que o militar cumpre até ordem ilegal. Então, Marcelo, deixa eu ver aqui, meu amigo. Veja só, o Bolsonaro é que dava as ordens, diz o advogado aí, né? O pai dele também, o general lá. A família de Cid, ela, do tenente-coronel Mauro Cid, ela anda mesmo inquieta com essa situação, né? Pela qual passa o seu filho, evidente, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro. Pelas colocações, Marcelo, do seu novo advogado, do novo advogado do Mauro Cid, parece que ele, Mauro Cid, está mesmo prestes aí a abrir o bico para sair dessa encrenca, ou pelo menos amenizar aí sua situação junto à justiça, não? Talvez o Exército também esteja dando uma pressão aí, não? Pois então, Chicão, aí que está, né? Nós vamos ter aí uma maneira de fazer uma tensão bem grande aí, estabelecer uma tensão muito grande entre alguém que tem muita legitimidade, que é o Bolsonaro. Quer dizer, a gente vai ter que ter um estica aí de um lado, estica de outro, porque nós estamos falando de pessoas do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo que é o bolsonarismo, né? Mas cada um precisa se defender. E aí as negociações em torno disso, a gente não tem controle, né? Porque até que ponto que o Bolsonaro vai negociar com a família do Cid e até que ponto a família do Cid vai negociar com o Bolsonaro uma saída para esse imbróglio. Quer dizer, esse pessoal, inclusive o pai do Mauro Cid, Chicão e amigos, ele mora até nos Estados Unidos. Mora na Flórida. Ele não tem nada a ver com o Brasil. São pessoas assim que não tem nada a ver com o povo brasileiro. São aqueles espertalhões, os milicos espertalhões, né? Que, na verdade, querem tirar vantagem de tudo. Só que agora, com esse problema, eles precisam resolver. Eu falo, como é que essa corda vai esticar de um lado e de outro? Porque são pessoas que têm poder, tanto de um lado quanto de outro. Porque o Bolsonaro captou esses dias atrás 17 milhões de reais, né? Num Pix aí, né? Quer dizer, ele tem muita popularidade. E eu vejo assim, eu vejo o seguinte, muita gente fala, não, mas o Bolsonaro fez a melhor gestão do Brasil até hoje. Tem gente que repete isso aí para mim. De vez em quando eu escuto uma coisa dessas, escuto alguém falando, tem muita gente, são milhões de pessoas, Chicão, que acreditam no Bolsonaro. Como é que a família Cid vai bater de frente com o Bolsonaro também? É um problema político e é um problema de se livrarem dessa enrascada que eles mesmos se meteram. Porque eles são ladrões de galinha também. Veja Exatamente. só, o tipo de maracutaia, isso é coisa de gente baixa, é baixo clero isso daí. Para vocês verem que esses militares nunca tiveram comprometimento nenhum com honestidade,
comprometimento com o país, nada disso. São pessoas que querem tirar vantagem de tudo. E nós, povo brasileiro, que temos que pagar ainda os salários para as famílias desses militares de alta patente do Brasil. É isso aí, meu amigo, é isso aí, é isso aí. Nós chegamos aí ao final do nosso programa, meu amigo, e eu quero agradecer aí a você e a todos vocês que nos acompanharam, você que está nos acompanhando em off, né? Sempre a gente nota que tem gente em off, né? A gente não sabe quem é, mas está em off acompanhando. Você que vai assistir, que está assistindo agora de manhã ou agora à tarde, eu estou dizendo para aqueles que vão assistir amanhã de manhã ou amanhã à tarde ou outra hora, enfim, a gente agradece a todos vocês, né? E eu deixo aí uns minutinhos para você fazer as suas considerações aí. Se quiser tocar em algum assunto que eu não abordei, fique à vontade, por favor. Então, rapidamente, para a nossa despedida, a gente não pode deixar de mencionar fatores interligados, que tem a ver com a Eletrobras. Ontem nós tivemos um apagão que a gente não via desde 2001, 2000, na era FHC, no apagar das luzes do Fernando Henrique Cardoso. E ontem nós tivemos um apagão recorde, que só não atingiu Roraima. O resto do Brasil, todo mundo ficou, pelo menos uma parte do dia, às escuras. Isso reflete a privatização da Eletrobras, causada por esse indivíduo chamado Bolsonaro e sua turma de militares que dão guarida a esses golpistas de plantão e ocasião, como no caso do Bolsonaro. E ontem, né, isso se refletiu na privatização do ano passado, o apagão. Assim como vai acontecer no Paraná com a privatização da Copel, também feita por um bolsonarista chamado Ratinho Júnior. E eles estão fazendo isso em todos os cantos, Chicão e amigos. Todos os lugares é privatização, privatização, até onde os limites, a paciência do povo brasileiro chegar à exaustão completa e uma grande explosão de revolta acontecer. Como aconteceu hoje em Curitiba, Chicão. O pessoal da Copel cortou a luz lá da turma lá do bairro da Caximba. Não sei se está sabendo disso daí. Cortaram a luz da turma, a turma tocou fogo em ônibus, fizeram uma arruaça danada, tiveram mais de 200 viaturas policiais, porque o povo está muito revoltado com esse achaque contra o povo brasileiro e contra esse famigerado e triste povo que não consegue ter um dia de paz sequer com esses governos neoliberais. Grande abraço para vocês e até o próximo encontro. Para vocês também. Vamos fazer uma panca de modelo aí para tirar uma foto legal aqui para me printar. Beleza pura, meu amigo. Um abração aí. Muito calor aí, muito calor aí? Calor. Agora está 28 graus. Ô, vida boa. Aqui está 17. Valeu, um abração. Para você também, querido.